Darwin Watterson, mano, nosso peixinho dourado, conhecido por ser fofinho, ter um coração puro e ser um tanto quanto idiota. Darwin, o que você tá fazendo? Usando o cortador de pizza. Isso não é um cortador de pizza. Ou pelo menos essa é a imagem que ficou por muito tempo na nossa cabeça, né? Opa, galera que faz parte. Mano, eu reassisti Incrível Mundo de Gumball e eu percebi uma diferença absurda do Darwin, mano. Ele parece ser uma pessoa totalmente diferente da primeira temporada com a última temporada. Parece dois personagens distintos, cara. E se tem alguma coisa que mudou em Incrível Mundo de Gumball, com certeza foi a personalidade do Darwin. E é claro que, como qualquer pessoa completamente normal e tendo a sanidade mental em dia faria, eu analisei a evolução do Darwin em todas as 6 temporadas do Gumball, pra eu descobrir como que esse peixinho dourado foi disso Oi, dois ratos comendo. Oi, Darwin. pra isso. Você achou que ia me puxar pro fundo do lago pra me engolir depois? Então adivinha, eu sou um peixe com pernas. Então, sem mais enrolações, vamos desvendar esse mistério juntos. Aproveita e já vai deixando o seu like e se inscrever no meu camarada, porque eu quero chegar em 100 mil inscritos até o fim desse ano. Vamos lá, mano, é o meu maior sonho, cara, eu tô quase realizando, falta só 10 mil inscritos. Tempo atrás faltava 100 mil, agora falta só 10 mil, então por favor, vai lá, já deixa esse botãozinho vermelho em cinza, mano, porque eu sei que você ama o Darwin, ama Incrível Mundo de Gumball. Então, sem mais enrolações, vamos nessa, porque o Cinespide apresenta a evolução do Darwin Watterson. E sim, cara, no início da série ele era basicamente o coadjuvante oficial do Gumball. Se o Gumball era o líder das aventuras malucas, o Darwin era aquele cara que dizia: beleza, mano, vamos nessa, sem pensar duas vezes. Sabe aquele amigo que topa qualquer coisa, mesmo que seja uma péssima ideia? Esse era o Darwin. E também ele fazia aquele papel que a gente chama de alívio cômico. Ele tava ali pra fazer a gente rir. E convenhamos, né, mano, ele fazia isso de uma forma extraordinária. Você fala chinês? Mas parecia que ele não tomava as próprias decisões, tá ligado? Ele só seguia as ordens do Gumball, que, vamos combinar, não era o melhor líder. Quando a coisa ficava feia, ele corria em direção ao Gumball, tá ligado? E é claro que o Gumball só piorava a situação, e um exemplo clássico disso foi no episódio A Pressão, que a Masami simplesmente força o Darwin a namorar com ela, e o coitado fica completamente perdido, se esconde ali e corre falar com seu irmão pra ele ajudar ele, e como sempre ele não consegue ajudar o Darwin. E o Darwin, mano, ele é tão meigo e tão inocente que fica até fácil de manipular ele, velho. Ele acaba aceitando namorar com a Masami só pra não magoar ninguém, e ele tá sempre se colocando em situações complicadas só pra agradar os outros. Pera aí, não quero que me entendam mal, e agradar os outros não é uma coisa ruim por si só, mas é que o Darwin é a definição de bondade pura. E nessa primeira temporada ele não tem nenhum traço de maldade, mano. O problema é que as pessoas se aproveitam disso, sendo algo bem tóxico, velho. Mas se na primeira temporada ele era só o seguidor fiel do Gumball, meio bobinho ali, na segunda temporada acontece uma virada de chave, mano. O Darwin, ele deixa de ser esse personagem bobo e pau mandado e passa a ter a sua própria voz. Vou encher você de pancada de peixe. E é nessa hora que percebemos que o Darwin tá se tornando mais seguro, mano. E que ele não vai mais seguir o Gumball cegamente. Ele começa a questionar as decisões do irmão e muitas vezes assume o papel de guia moral, tentando manter o Gumball na linha, o que é bem difícil, tá ligado? Porque o nosso gato azul é pouquíssimo. O nosso peixinho dourado, ele vai ficando mais esperto conforme as temporadas avançam. E ele não é mais só o ajudante do Gumball, agora ele pensa por si mesmo, toma as decisões e melhor, cara, ele faz isso sem perder a essência dele. Claro, ele ainda busca aprovação, né, mas de uma maneira mais assertiva. Ele aprende a dizer o que pensa, mas como qualquer pessoa que tá crescendo, tá evoluindo, ele ainda dá umas escorregadas pelo caminho. Como virar um dictador em Elmore, né? O que eu já fiz um vídeo só sobre esse episódio, que é maravilhoso. Mas também a gente consegue ver ele dando essa escorregada de uma forma menos extrema no episódio As Palavras, onde o nosso gatinho azul, ele tenta fazer o irmão ser mais direto com as pessoas. E isso acaba sendo um desastre, porque ele começa a falar tudo o que pensa. Masami, se não se engana, gostam mesmo é da sua grana. Gostamos mesmo da sua grana. Ele acha que é bonita.
Mas ao decorrer do episódio, o nosso Golden Fish, ele aprende que existe uma diferença entre ser honesto e ser um completo sem noção. Mas como um bom aluno da vida, ele se ajusta rapidinho e começa a encontrar um equilíbrio entre ser sincero e não machucar os outros. E a partir daí que o Darwin ele começa a lidar melhor com seus sentimentos. Quando ele se sente ofendido ou magoado, ele já não engole tudo como antes. E um momento importante pra isso, cara, é quando o Darwin ele percebe que a maioria das pessoas vê ele como uma sombra do Gumball. E é impressionante que no anuário da escola, cara, a foto dele é simplesmente a sombra do Gumball. É só a sombra do Gumball. Isso faz ele refletir sobre a sua própria identidade, mano. E a gente vê como ele realmente se sente, cara. E o Gumball, é claro, demora um pouco pra perceber isso, porque ele tá tão acostumado a ser o centro das atenções que meio que nem se importa com o que o Darwin tá passando, mas eventualmente até o Gumball entende que tá na hora de dar mais espaço pro irmão, né? E deixar ele comandar a aventura. E meio que acontece isso. Faz alguma coisa boba e má, tipo, pega uma coisa que ele gosta e não devolve. Você pegou a mãe dele! Tá bom, ó, o Darwin deu uma escorregada, tá bom. É tipo um cachorro que nunca saiu pra rua sair pela primeira vez. É claro que ele vai fazer merda. Cara, falar pra vocês, mano, que isso é uma lição bem importante pra falar a real, que às vezes a gente só precisa de alguém que nos ouça de verdade. E outra coisa que faz o nosso peixinho amadurecer é quando o Darwin começa a lidar com o ciúme, mano. E isso aparece especialmente quando o Gumball começa a ficar de namorandinho com a Penny, né, velho? Começa a sair com ela e o McFish começa a reclamar que o Gumball não fica mais tanto tempo com ele, que o tempo dos irmãos inseparáveis está diminuindo, e ele fica com aquele medo que quase infantil ali, quase de criança, de ser deixado de lado. A gente pode viver isso especialmente nas várias cenas do Darwin demonstrando ciúmes, né? E também naquele episódio lendário, né, que foi censurado do Chris Morris, velho. Na cena que ele desabafa com um pedaço de pelo. Eu não sei porque eu tô preocupado, isso não importa a mim. Eu só não quero ficar sozinho, entendeu? É o silêncio, esse silêncio é horrível. Você não pode me julgar, Chris Morris, você não é meu pai. E a série mostra o Darwin lidando com seus medos, né? Lidando com as suas inseguranças e começar a entender o que ele tá sentindo, né? Mas como todo mundo sabe, entender não significa resolver. Isso que torna a evolução dele tão real e cativante, mano. Ele tá crescendo, mas ainda tem muito a aprender. Eu não posso deixar de falar daquele episódio que com certeza é amaldiçoado e divide opiniões, porque a maioria dos fãs de Incrível Mundo de Gumball acha ele horrível, que é o episódio da Jamie, mano. Eu já fiz um vídeo falando desse episódio, onde eu mostro os piores episódios de Incrível Mundo de Gumball, vai estar aparecendo no card. E é nesse episódio que a Jamie força o Darwin a namorar com ela, com base em ameaças, velho. E nesse episódio o Darwin ele não fez igual ele fez com a Masami, mano. Ele espera pra resolver o problema sozinho, encarando de frente. Ele acha que o melhor a se fazer é deixar a Jamie aprender sobre o amor sozinha, né? Ele faz isso até o final, quando ele perde a paciência e fala tudo o que ele acha desse relacionamento pra Jamie. E ele leva até um soco na cara pra ficar esperto. E nesse desenvolvimento, o nosso peixinho passa de alguém que precisava ser ajudado o tempo todo pra alguém que começa a ajudar os outros, mano. E no fim das contas, velho, o Darwin ele cresce sem perder o que torna ele especial, mano. Ele continua sendo aquele garoto bondoso e de coração puro, só que agora com mais confiança e independência. O Darwin começou como aquele personagem que todo mundo tirava sarro e terminou como alguém que você realmente respeita, mano. E a grande lição disso é clara, mano. Você tem que crescer, você tem que amadurecer e se tornar mais forte. Mas isso não significa que você precisa deixar de ser gentil. E o que é mais incrível no Darwin é que ele nunca perde a sua bondade, mano, mas pelo contrário, ele só fica mais forte. No início, o Darwin ele surtava com qualquer pressão, qualquer probleminha que ele tivesse, ele já entrava em pânico total e corria pro Gumball pedir ajuda. Ele era uma pessoa inocente, que não sabia muito das coisas, como a gente vê no episódio da festa, né? Como é que não tem namorada? É pra que eu vou querer
uma namorada. Não sabia lidar muito com seus sentimentos, com o amor. A gente viu no episódio da festa, né, com ele e com a Raquel, que eu também já fiz um vídeo só sobre a Raquel, mano, que muita gente não se lembra dela, vai estar aparecendo aí no card também, pra se você quiser conferir. Mas já ao decorrer das novas temporadas, mano, ele criou uma independência de resolver os seus próprios BOs sozinhos, cara. E dá pra perceber que ele se desenvolve, ele amadurece cada vez mais quando ele começa a ter um relacionamento com a nossa guria emo fantasma, exatamente, a Carrie, que mesmo sendo tão diferentes, eles funcionam, mano. A diferença deles, em vez de criar problemas, torna uma relação ainda mais rica. Tipo, quando a Carrie vai se encontrar com o ex-namorado dela, né, o Azrael, é um ótimo exemplo disso, mano, porque o Darwin ele nem se preocupa, porque ele confia na Carrie completamente. E isso mostra o quanto o Darwin amadureceu, mano. Que enquanto ele tava suave, o Gumball já tava surtando, velho. E eu acho que o Gumball ainda tem que aprender bastante sobre confiança, né? Quem é você? Eu sou a dúvida. Mas eu não tenho nenhuma dúvida. Está certo disso? Viu? Eu não tenho! Mas nessa questão, cara, o Darwin é até mais maduro que eu fico total gamo nessa situação, tá ligado? E é nesses momentos que a gente percebe que o Darwin, ele cresceu, mano. Ele não é mais aquele garoto inseguro que se escondia atrás do Gumball, tá ligado? Ele agora sabe se defender e sabe como lidar com as suas emoções. E não tem mais medo de expressar o que sente, tá ligado? O Darwin definitivamente não é o mesmo de antes, mano. A jornada do Darwin ao longo das temporadas é impressionante, cara. No começo ele era aquele personagem bonzinho, que era facilmente manipulado e também quase nunca levado a sério, sem nenhum poder de voz. Mas a partir da segunda temporada, o Darwin ele começa a mudar, ele passa de um coadjuvante ali pra alguém que tem voz própria, pra um personagem principal mesmo, que até desafia o Gumball em alguns momentos, tipo aquela luta que eles tiveram na segunda temporada, essa cena icônica. E conforme vai passando os episódios, a gente vê o Darwin enfrentando os seus próprios dilemas, aprendendo a lidar com medos, insegurança, a busca por amor se torna um dos principais focos dele, né, com a Carrie, uma relação que funciona apesar das diferenças. E o mais interessante é que mesmo com esse altos e baixos, o Darwin ele nunca perde a sua essência. Ele continua sendo aquele garoto bom de coração, que se importa com os outros, mas que agora tem coragem de enfrentar os seus próprios desafios. Ele evolui sem deixar de ser o que é. E o Darwin nos ensina que evoluir não significa abandonar as suas raízes, as suas partes boas de quem a gente é, e sim nos tornar a melhor versão de nós mesmos, cara. Ele se torna mais confiante, mais forte, mas nunca deixa sua bondade e empatia de lado, e demonstra várias vezes o amor pela sua família, cara. E esse, meus amigos, é uma lição que vale pra vida. E dá pra ver um pouco mais dessa evolução do Darwin num vídeo que eu fiz teorizando sobre a origem do Darwin, como ele conheceu os pais dele. Vai tá aparecendo aí no card pra se você quiser assistir, cara. Mas é isso, galera. Se você viu o vídeo até aqui, mano, já sabe o que fazer, né? Deixa o seu like, se inscreve, transforma esse botão vermelho em cinza, porque eu quero chegar nos 100 mil inscritos ainda nesse ano, cara, é minha meta. Então, por favor, comenta aí o que você achou na evolução do Darwin. Um grande abraço e fiquem com Deus.